Inversão de papéis e uma vida de fracasso. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 57 do Desafio 365. Esse final de semana eu estou participando de um módulo da formação de constelação sistêmica familiar. Não sei se você já ouviu falar sobre a constelação sistêmica familiar. É uma técnica desenvolvida por Bert Hellinger, um terapeuta alemão, que nos ajuda a olhar as nossas dificuldades em um outro plano, vamos dizer assim. O Bert, ele explica de uma forma simples aqui, que nós temos três consciências. A nossa consciência pessoal, que é as regras que nós recebemos quando nós chegamos nessa vida, a partir do momento que nós estamos no processo de formação uterina, a partir do momento em que nós deixamos o útero e chegamos aqui de fato a esse mundo, né? Temos contato com esse mundo, nós somos influenciados por todo esse ambiente e nós vamos recebendo as regras daquele ambiente em que eu estou, os meus valores de família, a maneira de viver da minha família. E isso é como se fosse rótulos que vão sendo pregados nessa consciência pessoal. Vamos dizer que seria a nossa consciência terrena. Ela vai nos dizendo o que é certo, o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado do ponto de vista daquelas pessoas com quem a gente convive. Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos tios, o bairro em que vivemos, a cidade em que vivemos, a cultura em que vivemos, enfim, nós vamos recebendo vários rótulos daquilo que os seres humanos que vivem próximos a nós julgam como certo ou errado. As crenças, né, que são as nossas verdades individuais, nem tudo que é verdade para mim é verdade para você. Isso é a crença. Isso tudo está na nossa consciência pessoal e de certa forma a gente consegue remoldar ou ressignificar tudo isso num trabalho de terapia tradicional. E o Bert Hellinger, ele percebeu que pessoas chegavam com casos muito parecidos, ou vamos dizer, casos iguais, mas uma pessoa logo, muito rapidamente, ela saía da terapia, ela conseguia resolver ali na terapia tradicional e seguia a vida com sucesso, enquanto outra continuava patinando nessa situação. E aí, conforme ele foi estudando, né, diversas frentes de estudo, ele chegou à conclusão que há uma consciência que está acima da consciência pessoal, que é a consciência oculta, ou a consciência sistêmica. Essa consciência sistêmica é um campo de energia, um campo de energia amor, que é parte da nossa família, de toda a nossa ancestralidade. Então, quando meu pai e minha mãe se acasalam, fazem o sexo para que eu venha a esse mundo, o campo do meu pai se une com o campo da minha mãe e eu recebo esses dois campos de energia, eu recebo toda essa história em mim, nessa consciência oculta, nessa energia que está além da consciência pessoal. Ou seja, quando a gente fala que nós nascemos como uma página em branco, não é tão verdade assim. Nós já chegamos aqui com informações. Essas informações, elas são da nossa história, de toda a nossa ancestralidade, principalmente as 4 primeiras gerações, ou seja, até os nossos bisavós. Então é muito comum a gente escutar que, nossa, como ele é parecido com o vô, como ele é parecido com a avó, como ele é parecido com o bisavô, como ele é parecido com a bisavó. Muito mais do que com o pai e com a mãe. Nós trazemos muito forte essas informações, a gente repete o padrão dessas pessoas. É uma forma
desse sistema, dessa consciência, ela trazer algo que ficou mal resolvido lá atrás e colocar de novo aqui em vida no sistema, para que toda a família olhe de novo para aquela situação e tenha uma nova oportunidade de corrigir aquele erro, de corrigir um julgamento que foi feito lá atrás. E quando isso é feito, esse fluxo ele volta a fluir de uma forma harmônica. Do contrário, vai se formando nós. E aí existe uma outra consciência, que é a consciência espiritual, a nossa conexão direta com o divino, com Deus, ou aquilo em que você acredita do plano espiritual. E essas energias, tanto essas consciências, tanto a consciência oculta, a consciência sistêmica, quanto a consciência espiritual, ela é uma consciência que está para o todo. É uma consciência que ela quer o bem do todo. Na consciência pessoal é que nós temos o ego, de muitas vezes querer para mim e não querer para o outro. É onde nós temos a concorrência. Mas quando a gente sobe esses níveis de consciência, não há concorrência. Tudo está para o todo. É o bem comum, é a colaboração, é o servir, é a união, é a harmonia, é o amor que cura, é o amor que flui. E no módulo deste final de semana, nós estamos estudando a relação de pais e filhos. E nessa relação pais e filhos, o Bert ele entendeu que dentro dessas leis do universo, vamos dizer assim, uma dessas leis é a hierarquia, ou seja, nós devemos respeitar aqueles que chegaram antes. Existe uma ordem e essa ordem ela precisa ser respeitada. Meus pais vieram antes de mim, então meus pais, eles cuidam de mim. Meus pais fazem por mim. Os meus pais, eles me dão as coisas. E quando a gente inverte, quando a gente assume o papel de pai ou mãe dos nossos pais, nós estamos saindo do nosso lugar e invertendo essa hierarquia. E aí a gente causa uma confusão dentro desse campo, dentro dessa consciência e tudo trava. A minha vida, ela não flui. Aí, só um parênteses. Logicamente, quando pai e mãe estão numa situação física e mental que eles não conseguem por si só se manterem em vida, cuidarem de si, é preciso sim que os filhos ajudem nesse processo. Mas enquanto pais têm uma condição física que permite autonomia e independência para as atividades diárias, tem uma capacidade mental que os permite fazer pelo menos o mínimo para que eles se autossustentem em vida, é preciso que nós, enquanto filhos, nos colocamos no papel de filho e que nós respeitamos as escolhas que eles fazem. A vida é deles. Eles, como pessoas mais velhas, mais vividas, possuem mais sabedoria. Logicamente, pode ser que a gente tenha mais conhecimento, porque hoje a gente está num mundo em que a facilidade de informação é muito grande. Enfim, mas eu me coloco no papel de filho e respeito, por mais difícil que seja, as decisões que meu pai e a minha mãe fazem em vida. Eu posso, numa conversa, fazer algumas perguntas, ajudá-los a ter algumas reflexões, mas as decisões devem ser deles. A vida é deles e eles devem arcar com essas consequências. E nós, sim, como filhos, precisamos assistir. Nós precisamos assistir, lógico, com respeito e em honra a eles. Honre pai e mãe. Faça do seu jeito, faça diferente e vá e vença na vida. E a hora que você tiver filhos, faça pelos teus filhos aquilo que você acredita que seja melhor para eles. Honre seu pai e sua mãe, passando adiante tudo aquilo que você aprendeu, fazendo com que o seu trabalho nesse mundo seja um trabalho que sirva a sociedade, que faça a sociedade crescer. E isso é uma forma de honrar os nossos pais e fazer com que eles
tenham essa gratidão, eles tenham esse reconhecimento, porque senão a gente fica num papel muito de devedor, né? E nós nunca conseguiremos dar aos nossos pais coisas que paguem o que eles fizeram para nós, porque uma única coisa que eles fizeram, que foi dar a vida, a nossa vida, nos trazer para a vida, não tem como a gente pagar. Isso é muito grande, né? Isso é enorme, isso a gente não paga. Mas enfim, aqui a ideia é fazer um resumo. O módulo começou ontem, hoje e amanhã ainda tem mais para aprofundar, mas é interessante ver como muitas vezes a gente se intromete na vida dos pais e nós queremos ensinar os pais, nós queremos carregar os nossos pais, nós queremos fazer o papel de pai e mãe. E aí muitas vezes a gente não sabe por que o nosso relacionamento não vai para frente. Não vai para frente porque simplesmente nós estamos olhando para trás e cuidando dos nossos pais. E nossos pais já nos colocaram em vida, a gente tem simplesmente que caminhar para frente. Sim, sempre fazendo as visitas, mas com o olhar, a projeção para frente, com a nova família que a gente forma, em honra a eles, vencer na vida, fazer acontecer. Fez sentido para você? Deixa aqui o seu curtir, deixa o seu comentário. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.